Nós estamos de volta aqui com a promotora de justiça, a doutora Clarissa Carlotto Torres. Estamos falando um pouquinho a respeito de fronteira, a respeito do tráfico de drogas e a respeito das mulas. Doutora, o mula pode ser considerado um traficante? Pode, Valéria. Pode? Aliás, o mula é um traficante. Ele não é simplesmente um carregador da droga, não? Não, porque o artigo 33 da Lei de Drogas prevê 17 condutas consideradas como tráfico. A conduta do mula é a conduta de transportar. Então, ele se enquadra perfeitamente no conceito de traficante, porque a gente não interpreta essa palavra como simplesmente aquele que vende, e sim como qualquer um daqueles que se enquadrar em uma das 17 condutas previstas no artigo 33. Então, se for a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, ou a 10ª, vai ser a mesma coisa, ele não deixa de ser um traficante. Exatamente, ele sempre vai ser considerado traficante. Agora, se ele, por exemplo, for preso na primeira, na segunda, na terceira, isso vai influenciar na fixação da pena privativa de liberdade, se eventualmente ele for condenado. Doutora, você que está acostumada a lidar com essas pessoas, elas acabam chegando para você. Existe um perfil, assim, por que essas pessoas precisam se utilizar disso para continuar aí sua sobrevivência? Olha, Valéria, nesses 2 anos de experiência aqui na vara criminal, em que 90% dos crimes apurados, né, são ligados à atividade do tráfico, eu vejo assim que o mula, ele quer passar aquela ideia de que ele faz isso por necessidade financeira, né? Sempre que a gente assiste eles numa televisão, dando uma entrevista, a gente fica com dó, né? Exato. Falar, coitado, o rapaz precisava alimentar o filho, a família, porque eles trazem essa história pra gente, né? Mas a verdade não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Infelizmente, até eu, quando vim trabalhar em Ponta Porã, eu também... Seu primeiro mês de Ponta Porã. Eu tinha essa impressão que eles eram, né, coitados, não tinham opção, mas na verdade, com o passar do tempo, eu pude observar que em 100% dos casos essa é a justificativa alegada lá para a juíza, né? Eu cometi o crime porque eu precisava de dinheiro. Mas eu vejo várias pessoas com emprego, traficando, várias outras pessoas que não precisam, não estão passando por necessidades financeiras ou pelo menos não comprovam no processo essa necessidade. E o que eu concluo nesse período aqui em Ponta Porã? Que o tráfico, a atividade do mula, ela é muito fácil. O dinheiro obtido com a atividade é muito fácil. Primeiro, a pessoa vai se utilizar de um meio de transporte, vou dar o exemplo do ônibus, tá? Que é um carro grande, com 42 lugares, ou seja, é muito fácil para a pessoa ir até lá, esconder a droga, passar despercebido pela fiscalização. Porque parou no posto, ele já percebe que tem alguma coisa de errado e já dispensa a droga ali mesmo, né? Exatamente, ou ele pode, já desde o início, quando ele entrar no ônibus, ele já pode esconder em algum outro lugar do coletivo. Quando a polícia chega lá, ela até encontra a droga, mas ela não consegue verificar exatamente quem é o proprietário. Então ele se vale dessa facilidade, por exemplo, do ônibus, transporta o entorpecente, ganha lá seus 500, R$1.000, R$2.000, dependendo da quantidade de drogas que ele está levando, e é muito fácil, né? O que as pessoas têm que ter em mente é que o mula, ele não deve ser visto como um coitado, e sim como um dos grandes responsáveis pela disseminação do tráfico. Porque é ele que está levando para as nossas casas, para os nossos filhos, né, doutora? É ele que leva para o traficante que está lá esperando a droga. Para poder distribuir para os adolescentes que estão aí tentando descobrir coisas novas e acaba caindo numa furada como essa. Exatamente. E o que nós temos que ter em mente também é que o crack, que antes quase não se falava, cada vez mais a gente está notando um aumento considerável nas apreensões de crack pela polícia. Tem se tornado uma realidade. Tem se tornado uma realidade. Doutora, o que é a tese do tráfico privilegiado? Isso é uma tese criada por doutrinadores e ela já é aceita em alguns tribunais, em que a pessoa que comete o crime de tráfico e ela é primária, tem bons antecedentes, não integra a organização criminosa, nem se dedica a atividades criminosas, ela tem direito
a uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 da Lei de Drogas. Essas pessoas que abraçaram essa tese, elas entendem que essa pessoa, com esse perfil, ela estaria cometendo um crime de tráfico privilegiado e, por isso, o crime dela não deveria ser hediondo. O que isso significa na prática? Significa que um traficante, um mula, que vem aqui em Ponta Porã pegar maconha, cocaína ou crack para levar lá para o patrão dele, que vai distribuir para um número indeterminado de pessoas, que vai lesar um número indeterminado de pessoas, para essa doutrina, o crime dele é um crime comum. Então ele vai ficar menos tempo preso, ele vai ficar menos tempo para progredir de regime, ele vai ficar menos tempo para obter o livramento condicional. Resumindo, ele acaba se dando bem, é isso? Exatamente, é isso. E como que se resolve uma situação como essa? Não se resolve? Infelizmente, isso é uma tese que pegou, né? O que nós estamos aguardando ansiosamente é que os tribunais superiores se manifestem de forma contrária a essa tese. Doutora, o que é que o Ministério Público, o MP, hoje faz aqui na região de fronteira? Qual que é a atuação dele? Aqui na região de fronteira, nós buscamos aplicar a lei. O que não é fácil não, né? Numa fronteira seca como essa, não é fácil. Com uma situação peculiar, porque a fronteira é uma situação peculiar, né, doutora? Exatamente. Nós buscamos também parcerias com as polícias, né? Em que sentido? No sentido de melhorar a produção da prova, para que ela chegue até o juiz, a gente chama de prova boa, uma prova que realmente vai ensejar a uma condenação, que é o que a gente busca aqui, né? Que é uma prova substancial mesmo, né? Exatamente. E como é que está essa parceria com as polícias? Nós temos um contato ótimo com as polícias aqui em Ponta Porã, né? Que bom, né? Isso ótimo, vai ajudar cada dia mais, né? Isso é muito importante. É muito importante ter contato com a polícia. Doutora, como é que você vê o futuro do Ministério Público? Eu espero que a nossa instituição cresça cada vez mais. Para mim, o promotor de justiça, todo promotor de justiça que eu conheço é idealista. Ele entra na carreira visando o bem-estar da sociedade. O que eu quero para o nosso Ministério Público é que cada vez mais os promotores de justiça estejam atuantes na defesa dos interesses da comunidade. Eu espero que a comunidade saiba também o valor do Ministério Público, porque cada dia que passa a gente escuta histórias tristes de querem acabar com a nossa instituição não tem mais a relevância que ela tinha antes, e na verdade eu acho que é justamente o contrário. Cada vez mais o nosso Ministério Público cresce e isso acaba gerando medo naquelas pessoas que temem o cumprimento da lei, né? Que a gente sabe que existem muitas pessoas assim, e eu espero que cada vez mais os nossos colegas estejam trabalhando em prol da comunidade, porque nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para ajudar a comunidade. E que a comunidade venha até o Ministério Público cobrar dele também, doutora. Sem dúvida, eu espero que com o passar do tempo, quanto mais a gente se tornar conhecido, mais a comunidade venha. Por exemplo, a gente recebe aqui muitas denúncias anônimas. Denúncias anônimas às vezes não são tão interessantes como quando a pessoa procura o promotor de justiça para contar o que está se passando. Até para trocar uma ideia mesmo. Exatamente. De como fazer o caminho, né, para chegar até. Exatamente, porque às vezes o que a pessoa coloca na denúncia anônima, ela acha que é importante, mas nós queremos saber muito mais. Então eu acho que a pessoa que quiser procurar a Promotoria de Justiça de Ponta Porã, venha sem medo, que vai ser muito bem recebido por mim, e eu com certeza irei assegurar o anonimato dessa pessoa. O que nós precisamos é que a comunidade venha até nós. Viu só? Você acaba de receber um convite aí da doutora Clarissa para vir conhecer o Ministério Público, vir conversar, tomar um café, trocar uma ideia, porque é de interesse do próprio Ministério Público, né, doutora? Sem dúvida. Ter aí essa aproximação com a comunidade. Então, o pessoal de Ponta Porã e de toda a região aqui, é só vir no Ministério Público. Qual que é o endereço daqui, doutora? Rua Baltazar Saldanha, número 1613, bairro da Saudade. Viu só? É só aparecer. Nós ficamos por aqui e agradecemos a sua atenção. Tchau!